Olá, dia 29 de junho, nós fizemos uma atividade bem especial sobre viver com paixão. Essa live não ficou gravada e várias pessoas me pediram se eu poderia gravar de novo pelo menos um resumo do que foi aquele encontro. Não tem como reproduzir aquele encontro, pois foi ao vivo e as pessoas participaram. E nós fizemos discussão em grupos, assim como algumas práticas. Mas então agora eu vou gravar o conteúdo da palestra, mas é uma gravação de um ponto de vista teórico. Ao final, vou propor uma prática sobre autocompaixão. E aproveitando também para convidar todos e todas que assistirem em algum momento essa gravação a participar do workshop que vai acontecer daqui a uns dias, dia 13 de julho de 2024, mas nós vamos repetir esse workshop também com outros temas sobre autocompaixão. Então, vou iniciar a gravação dessa apresentação sobre compaixão. O título dessa palestra foi, então, Viver com Paixão. E essa expressão, ou essa frase, viver com paixão, é um chamado, na verdade. E tem dois sentidos, sim. Viver com paixão e também viver a compaixão, pela perspectiva da compaixão. Porque entender o que é compaixão, isso faz com que tenhamos uma nova perspectiva no entendimento das relações humanas e com o mundo em que vivemos. Eu gostaria de começar, então, mostrando duas histórias que têm dois desfechos bem distintos. Não diria exatamente desfecho, porque essas histórias ainda estão em processo, pois tratam-se de histórias verídicas. A primeira história é de uma jovem que estava paralisada diante dos desafios que faziam sentir-se incompetente e fracassada por antecipação, e sendo assim, melhor seria nem continuar a viver. Toda essa decepção, raiva, intolerância ao fracasso e ao sofrimento estavam se expressando em automutilação e até mesmo em tentativa de suicídio. De outro lado, temos a história de um jovem que trabalhava duro o dia inteiro e à noite viajava para fazer um curso universitário. Todas as noites, quando chegava de volta em casa, dizia: a faculdade atrapalha meus estudos. A indignação, esse desconforto, o sofrimento com aquela realidade que ele estava vivendo, levou-o a assumir o risco de criar, saindo do percurso esperado a jovens que é o de terminar um curso universitário. Viver com paixão tem a ver também com uma resposta adequada a essa pergunta: quem sou eu e o que realmente importa para mim? E aí eu gostaria de fazer uma série de outras questões que te ajudam a responder, ou que pelo menos vai levar você a refletir sobre outras questões relacionadas a quem você é de fato e o que realmente importa para ti. Então, uma dessas perguntas é: estou me impedindo de estar plenamente presente neste momento? Que hábitos tenho que me afastam de um modo de viver que me traz contentamento? O que eu faço no dia a dia que me afasta do que realmente quero e de quem realmente sou? Quem sou? O que quero ser? O que realmente importa? Quero ou posso viver por algo maior do que eu mesma? Estas questões não são para nos julgarmos, mas para nos ajudar a ver as atitudes que nos distanciam de nossos propósitos mais íntimos.
E quais histórias que nós contamos para nós mesmas, para nós mesmos, para não nos tornarmos íntimos de nós próprios? Tem medo e tem contração nessas histórias? De onde essas histórias vêm? Ou de onde esse medo vem? Então, dê uma pausa no seu vídeo agora e, e tente responder a essas perguntas. E também, em seguida, depois que você responder essas perguntas, eu gostaria que você fizesse uma prática meditativa. Para essa prática meditativa, eu vou pedir para você ficar assentado com os pés bem plantados no chão, com a sua cabeça ou seus olhos mais ou menos num ângulo assim de 45 graus. Pode deixar as suas mãos relaxadas sobre o seu colo. Feche os olhos e inspire profundamente. Inspire e expire profundamente 3 vezes. E medite agora nessa pergunta. Se tudo fosse possível, o que eu adoraria encontrar na minha vida? Se tudo fosse possível, o que eu adoraria encontrar na minha vida? A outra pergunta. Se tudo fosse possível, o que eu realmente adoraria desenvolver como ser humano? Se tudo fosse possível, o que eu realmente gostaria ou adoraria desenvolver como ser humano? E por último, o que eu realmente adoraria oferecer ao mundo? O que eu realmente adoraria oferecer ao mundo? Agora inspire bem profundamente novamente, expire, e ainda com essas respostas, ou mesmo que você não tenha encontrado respostas, mas essas questões você pode levar para poder continuar meditando sobre elas. Então, nós vamos continuar a partir dessas respostas, ou mesmo dessa provocação que essas perguntas fizeram para ti. E aí nós vamos pensar um pouco mais sobre o que é compaixão. O que é compaixão para você? Será que é uma virtude? Uma habilidade? Um atributo humano natural? Uma emoção? Será que é motivada por interesse próprio? Será que é piedade? Será que seria o mesmo que empatia? Diz o Keltner que compaixão é a parte evoluída da natureza humana enraizada no nosso cérebro e na nossa biologia e pronta para ser cultivada para um bem maior. É interessante pensar sobre isso, porque isso nos faz também pensar se a compaixão seria mesmo um instinto natural. O que é a compaixão? Compaixão, diz Goethe, diz respeito a um estado de preocupação pelo sofrimento ou necessidade não atendida do outro, aliado ao desejo de aliviar aquele sofrimento. Compaixão diz respeito a um estado de preocupação pelo sofrimento ou necessidade não atendida do outro, aliado ao desejo de aliviar aquele sentimento. Essa noção de compaixão, ela nos mostra pelo menos 5 aspectos bem importantes. Uma é a consciência do antecedente do sofrimento ou necessidade de um indivíduo. Então, é preciso ter consciência
desse sofrimento para poder sentir compaixão. Voltando a compartilhar a nossa apresentação, os outros componentes, então, que aparecem nessa definição são a empatia afetiva, cognitiva ou somática. A empatia tem a ver com o sentimento de ser tocado pelo sofrimento ou necessidade da outra pessoa. É a experiência física subjetiva que envolve a excitação involuntária de ramos do sistema nervoso autônomo, né? Então, quando você vê o sofrimento da outra pessoa, a empatia ela é acionada em seu cérebro, na região do sistema límbico, no sistema nervoso parasimpático, onde várias emoções são ativadas. Um outro elemento é que um juízo dos próprios sentimentos corporais, papel social e habilidades no contexto do sofrimento acontece, porque aí você vai ver se de fato é um sofrimento, o que você vai fazer sobre aquilo. Então, acontece esse juízo dos próprios sentimentos corporais, para você ter esse desejo de aliviar o sofrimento que está diante de você. Tem a ver também com julgamento sobre a pessoa que sofre e o contexto situacional. E, por último, tem a ver também com o envolvimento dos sistemas neurais que impulsionam a afiliação social e o cuidado e motivam a ajuda. Os estudos têm demonstrado que a compaixão ela fica em lugares do cérebro que são um pouco diferentes da empatia, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, quando a compaixão ela é ativada, existe um envolvimento dos sistemas neurais que impulsionam essa afiliação social, esse reconhecimento do outro humano que também sofre e que motivam a pessoa a ajudar. Continuando, então. Temos também que compaixão, segundo Thupten-Jinpa, ele fala algo muito semelhante ao que nós acabamos de ver. Ele diz assim que é a preocupação que surge quando vemos o sofrimento do outro e desejamos que ele acabe. No caso da terapia, no contexto psicoterápico, nós temos como referência o Paul Gilbert. Ele trabalha com a terapia focada na compaixão, eu também. E ele diz assim que é a terapia focada na compaixão, vê a compaixão não só como algo que você faz para o outro, em função de ser sensível ao sofrimento do outro. Mas nessa noção de compaixão, o Paul Gilbert, ele já inclui a compaixão voltada a si mesmo. Ele diz assim: compaixão é a capacidade de ser sensível ao sofrimento em si e nos outros, com um comprometimento de tentar aliviá-lo e preveni-lo. Existem vários estudos sobre a compaixão mostrando que parece ser um instinto natural. Nós temos, por exemplo, vários experimentos com crianças bem pequenas que mostram esse impulso de agir com compaixão ao detectar uma situação onde a ajuda é demandada, onde algum desconforto ou sofrimento é percebido no outro e a criança tem esse instinto de ir ajudar. Vou mostrar para vocês esse vídeo aqui que mostram alguns experimentos sobre compaixão.
Incrível como a criança, desde cedo, ela já demonstra esse impulso para agir com compaixão frente à necessidade não atendida da outra pessoa. Ela percebe a necessidade e ela toma a iniciativa. Ela toma a iniciativa, ajuda e ela sente alegria. Vocês perceberam como ela fica feliz em poder ajudar, em poder atender aquela necessidade que está sendo demandada ali? Ela não é solicitada por alguém, por nenhum adulto que está ali presente naquele experimento. Ela tem iniciativa própria, ela vai, ajuda e fica feliz. Então, esses experimentos demonstram que a compaixão, ela é como um instinto natural do ser humano, né? E na Universidade de Wisconsin, outros autores, eles também mostraram, eh, fazendo uma investigação, então, sobre as bases biológicas da compaixão, eles perceberam que as mães, ao olharem para fotos de bebês, eh, que precisavam de ajuda, elas demonstravam, alguma empatia, um sentimento de conexão de algum modo, mas quando elas viam as fotos dos seus próprios bebês, uma região do cérebro se iluminava com emoções mais positivas ainda. Então, os autores, esses pesquisadores, demonstraram que há uma região do cérebro que está sintonizada com os primeiros objetos da nossa compaixão, né? Um outro estudo mostra que também uma região do cérebro se ilumina quando a pessoa percebe uma situação que, que alguém está em risco e que ela precisa de ajuda. Então, é como se fosse uma resposta humana nata, incorporada nas dobras do cérebro, né? E ainda um outro estudo mostra que a compaixão ela é ativada nessa região aqui do cérebro, no núcleo caudado e no cíngulo anterior, que é a mesma região do cérebro que sente prazer quando, por exemplo, a gente come um chocolate. E quando as pessoas fazem, ou nesse experimento, quando as pessoas faziam um gesto de compaixão, essa região aqui, ela era ativada. Então, os pesquisadores mostraram que ajudar os outros traz prazer para quem ajuda. Um outro estudo também, dessa vez do Paul Bloom, ele mostrou assim que a compaixão, ela tende a ser praticada com outras pessoas com as quais nos identificamos, né? Então, o que acontece é que experiências diferentes nas quais ressoamos com o sofrimento do outro, nós tendemos a atender. Entretanto,
esse sofrimento que ressoa em nós também pode levar a burnout se esse sofrimento não for atendido de uma forma compassiva, se for uma resposta baseada numa empatia é, muito intensa, num sentido assim de que sente o sofrimento do outro, mas não busca aliviar o sofrimento que continua pertencendo àquela outra pessoa, não é o seu sofrimento, né? Então, isso pode levar ao burnout. Então, essa tendência de ter compaixão com as pessoas às quais nos identificamos, é, corre esse risco, porque também nos faz sofrer junto com aquela pessoa. Entretanto, se se a pessoa for o que na bioética clínica tem um autor que vai mostrar ou vai falar sobre os nossos estranhos morais e os amigos morais. Então, quando nos identificamos, são os amigos morais. Os estranhos morais, que são as pessoas que não, com as quais não nos identificamos, a gente vai ajudar menos. E aí, nós podemos ver assim como que essa tendência a ter compaixão com outros os quais nos identificamos, ele tanto tem aspectos positivos quanto aspectos negativos. E esse contágio, ele pode levar ao burnout. A compaixão e a empatia são emoções distintas. A Tânia Singer e o Mathieu Ricard, eles fizeram estudos sobre em qual região do cérebro a compaixão parece ser ativada. E foi muito incrível que a Tânia Singer, que foi uma estudiosa de longa data sobre empatia, ela, depois desses estudos sobre compaixão com o Mathieu Ricard, ela percebeu que a compaixão fica em local diferente, distinto do cérebro. Vocês podem ver aqui a compaixão nessa área vermelha e a empatia pelo sofrimento nessa parte azul, que são regiões distintas. Então, ela mostrou assim que a empatia ela tem dois caminhos: o da aflição empática, se ela for uma empatia disfuncional, onde a pessoa como que assume o sofrimento do outro como se fosse o dela, mas aí as duas pessoas vão ficar doentes, né? Então, esse tipo de empatia, nesse nível, uma empatia disfuncional, ela não nos ajuda nesse processo de ajudar a outra pessoa, né? Porque daí as duas pessoas vão ficar doentes. Mas o caminho da compaixão é aquele que nos ajuda a manter essa conexão um com o outro, mas a saber que esse sofrimento pertence ao outro, mas nós vamos fazer algo para aliviar. Existem três modos de experienciar compaixão: a compaixão pelos outros, a compaixão dos outros por nós e a compaixão por si, ou seja, a autocompaixão. E o que os estudiosos vêm mostrando é que é necessário treinar a compaixão. A compaixão é uma força potente de transformação e é uma atitude que contagia, né? É, por que que é importante treinar a compaixão? O doutor Daniel Goleman, ele mostrou em seus estudos que o córtex pré-frontal, ele é a região da razão, da racionalidade, onde nós mostramos, elencamos motivos racionais para determinados comportamentos, para determinadas tomadas de decisão, mas os sentimentos, as emoções, elas ficam nessa região aqui da amígdala, no sistema límbico, no sistema nervoso parasimpático, e ele diz assim que essa região é muito importante, o sistema nervoso parasimpático, porque ele está voltado à sobrevivência. Então, quando nós somos confrontados com uma situação muito forte, e quanto mais forte a emoção,
mais ela vai ativar essa região aqui do sistema nervoso parasimpático. A gente vai responder ainda com mais rapidez, porque ele está voltado, então, para a sobrevivência. Ele diz que quanto mais forte essa emoção, mais a gente vai responder de uma forma automática. E essa forma automática, em geral, ela é ou para a luta, ou para a fuga, ou a pessoa fica paralisada, ela fica congelada, né? Então ele diz assim, e eu acho bem bacana isso que ele fala, que é quanto mais nós treinamos a nossa resposta, para que não seja simplesmente uma resposta automática, mais nós vamos conseguir fazer com que haja uma conversa, vamos dizer assim, entre as emoções e o córtex pré-frontal, que é a região da razão, da racionalidade, e aí a gente vai responder de uma outra forma, de forma mais compassiva, que, que integra as emoções e a razão, né? E o Daniel Goleman, ele diz que à medida que nós, desde que nós nascemos e à medida que vamos nos desenvolvendo como pessoas, nós vamos como que arquivando uma série de emoções, registro de emoções, em especial o modo como nós respondemos às situações. E essas emoções que surgem da forma como surgem também em situações em que nós respondemos com essa ideia de sobrevivência, quando o cérebro detecta que aquela situação é muito parecida com a já vivenciada, ele não vai se dar ao trabalho de pensar numa outra resposta. Ele vai lá nesse arquivo e vai responder ou vai utilizar o já sabido. E por isso, muitas vezes, mesmo que uma resposta não seja a melhor, por exemplo, numa situação de muita raiva, né, ou de medo, que você pode ou lutar, ou fugir, ou ficar paralisado, e dependendo, talvez essas respostas não sejam, as melhores para uma determinada situação, mesmo que não sejam melhores, se essas respostas, esses tipos de respostas já estão arquivados, o cérebro tende a ir buscar essa mesma forma de resposta e repeti-las. E lembrem-se, tudo que se repete muitas vezes, isso fica mais forte ainda. E é por isso que essas nossas emoções, esses modos disfuncionais de responder a sofrimento, que estão lá armazenados, né? Se eles forem muito repetidos, e essa é a tendência, mais forte eles ficarão. Então, é por isso que é necessário nós treinarmos a compaixão, outras formas de resposta, né? E o Daniel Goleman até fala sobre treinar o músculo da compaixão, para a gente sair dessa resposta automática e elevá-la a um nível proativo. Ele diz assim que quando a gente está muito estressado, e quando a gente levanta de manhã, a gente não está com muito estresse, estamos descansados. Mas ao longo do dia nós temos muitos estímulos e que nos estressam. Mas esse estresse, ele é bom porque ele nos leva à ação. Então aqui, né, mais ou menos, né, um pouco de estresse e um pouco de desengajamento, vamos dizer assim, ali, aqui nessa parte onde está escrito ótimo, é onde nós temos respostas bem adequadas, mas à medida que o nosso cérebro vai ficando mais e mais estressado, o que vai acontecer é uma exaustão e a gente não vai conseguir pensar com clareza. As nossas respostas não serão as mais adequadas. E por isso é importante, então, treinar outras formas de resposta. E, como a gente viu lá na pesquisa do Paul Bloom, como nós temos a tendência de reservar compaixão para nossos queridos e amigos, é muito importante que a gente treine compaixão não só para pessoas que nós amamos, mas também para todas as pessoas, para todo e qualquer ser humano,
que nós vamos deparar com sofrimento, diante do sofrimento de qualquer pessoa, nós podemos fazer alguma coisa para aliviar, e por isso é preciso treinar. E outra coisa também para conter os impactos dessensibilizantes da vida moderna, que tem muito desrespeito ao corpo, aos tempos, tem todo um modo de ser e de viver hoje. Inclusive o Churran, um filósofo, ele diz assim que nós vivemos uma sociedade do burnout, a sociedade do cansaço, porque nós estamos num ativismo muito grande e com pouco tempo para relaxar. Por isso que nós precisamos treinar a mente para que ela esteja mais aliviada, mais pacificada, mais serena, para que nós consigamos responder mais adequadamente às situações que exigem que nós respondamos de uma forma ativa, fazendo algo para aliviar o sofrimento, inclusive o nosso sofrimento. E há vários componentes a serem treinados em vários domínios, vários domínios. A compaixão, ela quando exercitada, ela estará sendo treinada o domínio afetivo, atencional, cognitivo e somático. E aí a gente vai ver que tem vários componentes da compaixão. Um componente é a consciência plena, você estar consciente do aqui e agora, do que está acontecendo. O outro componente é o da bondade amorosa, você perceber o sofrimento e ter a intenção, ter a iniciativa de agir com bondade diante daquele sofrimento. E o outro componente é o senso de humanidade comum, a humanidade compartilhada, de perceber que o outro sofre assim como você. Não é o outro e eu não tenho nada a ver com isso, mas não. Assim como eu, o outro também sofre. E às vezes nós temos a tendência, e especialmente hoje, quando há tantas postagens nas mídias de pessoas sempre sorrindo, sempre felizes, isso pode provocar aquele sentimento assim de que, puxa, todo mundo está feliz, só eu que não. Quando na verdade todos nós sofremos, assim como eu, o outro também sofre. Ou o outro também sofre, assim como eu, né? Esse senso de humanidade comum, de afiliação. E a Kristen Neff também diz que as pessoas tendem a demonstrar compaixão para os outros, mas têm mais dificuldade de demonstrar compaixão para si próprias. E por isso, nós estamos oferecendo um workshop intensivo de autocompaixão, onde nós vamos fazer várias práticas e reflexões teóricas também sobre como alinhar mente e coração. Esse workshop intensivo, Alinhando Mente e Coração, será realizado no dia 13 de julho de 2024, onde você vai ser treinado, ou onde você vai treinar como demonstrar compaixão para si mesmo, ou seja, é um treinamento em autocompaixão, porque é muito comum, diante do sofrimento de nós mesmos, nós acharmos que, poxa, se eu olhar com compaixão, que não é piedade, não é passar a mão na cabeça, não é fraqueza, muito pelo contrário, é ser sensível ao sofrimento e fazer alguma coisa para aliviar. Então, nesse workshop, nós vamos fazer esse treinamento. Então, como eu estava dizendo, que muitas pessoas têm a tendência de, nessas situações, pegar um chicote e se bater, ao invés de se olhar com compaixão. Então, eu convido você para se inscrever nesse workshop e aprender como lidar com essas emoções que para você podem ser muito difíceis e podem te causar muito sofrimento, em função também do modo como você responde a essas emoções difíceis, como, por exemplo, a culpa, a vergonha. E nós vamos fazer
esse treinamento intensivo de um dia, e com certeza você olhando para si, se colocando no círculo também de cuidado compassivo, você não só estará mais instrumentalizada para cuidar do seu próprio sofrimento, mas também para cuidar do sofrimento de outras pessoas. Isso vai te possibilitar ter mais competência para agir de uma forma saudável, positiva, diante do sofrimento das outras pessoas e, ao mesmo tempo, também diante do seu próprio sofrimento, ao invés de se chicotear, ao invés de se criticar, poder olhar para você mesmo, para você mesma com compaixão, né? E que presente você leva hoje para a vida? Então, encerrando essa apresentação, aqui com as referências também, eu gostaria de convidar você para fazer uma breve prática de autocompaixão. Vou pedir então para você sentar com a coluna ereta, com os pés bem plantados no chão. Pode deixar então as suas mãos sobre o seu colo. Feche os olhos, inspire profundamente. Mais uma vez. E mais uma terceira vez. Respire normalmente. E agora, preste atenção no seu próprio corpo, a fim de começar a ter uma conexão maior com o seu corpo. Procure sentir o ar entrando pelas suas narinas, passando pela garganta, preenchendo seus pulmões. Observe se você não está com a sobrancelha tensionada. Observe se você não está com as mandíbulas tensionadas. Às vezes a gente aperta os dentes e nem se dá conta. Observe se há algum ponto de tensão nos seus ombros ou no seu pescoço ou em qualquer parte do corpo. Relaxa. Respira profundamente mais uma vez e solta o ar. Inspira normalmente. E agora eu vou pedir para você deixar vir à sua mente uma pessoa que você ama muito. Imagine-se que ela está sentada à sua frente. E o que você vê enquanto ela está sentada à sua frente? Você a vê sorrir por estar em sua companhia, ou você a vê com um semblante de sofrimento? Observe que o modo como você a vê, seja um semblante de sofrimento, ou seja um semblante de quem está sofrendo, seja um semblante de sofrimento ou um semblante de alegria, isso afeta o seu modo, o seu estado de espírito, as suas emoções. Mas não importa qual é a imagem que você vê dessa pessoa que você ama muito, o que importa é a conexão que você vai fazer com ela nesse momento. E quer ela esteja feliz ou em sofrimento, peço que você agora envie as suas aspirações de bondade amorosa para essa pessoa. E repita mentalmente essas frases. Você fala o nome dela e diz: Fulana, que você seja feliz, que você não sofra,
que você encontre as causas do sofrimento, a fim de poder melhor lidar com eles, que você esteja em paz, que você se sinta segura e confortável, que você sinta o amor que estou enviando para você agora. E ao enviar essa bondade amorosa para essa pessoa, você pode sentir isso no seu coração profundamente, esse estado de amorosidade. Então, eu vou pedir que você tire da sua mente a imagem dessa pessoa querida e coloque a você mesmo diante de ti, dizendo as seguintes frases: que você seja feliz, ou que eu seja feliz, que eu não sofra, que eu encontre as causas do sofrimento para que eu possa melhor lidar com eles, que eu me sinta em paz, que eu me sinta confortável e segura, que eu possa me sentir amada. E agora eu vou pedir que você coloque a mão direita no seu ombro esquerdo e a mão esquerda no seu ombro direito, e você possa se abraçar ternamente. Seu cérebro não vai saber que é você mesmo quem se abraça, mas ele sente esse abraço terno de amorosidade. Pode ir soltando-se desse abraço, pode ir se preparando para abrir os olhos, e eu tenho certeza que essa prática deve ter feito você se sentir melhor. Mas o mais importante não é que a gente faz essas práticas para nos sentirmos melhor, mas porque nós sofremos. É diferente, porque é algo que você faz, aprende a fazer diante do sofrimento, seja dos outros, seja de você mesmo, de você mesmo. Espero encontrá-la dia 13 de julho, nesse workshop Alinhando Mente e Coração. Até mais. E obrigada por rever esse conteúdo que espero que tenha sido muito útil para ti. Até mais.